Olá a todos, bem-vindos ao canal Ciência Fácil. Eu sou o professor Lucas Barbosa e o tema da aula de hoje é a organização do material genético. Se você quer compreender mitose profundamente, nunca mais esquecer, acertar todas as questões vestibulares de Enem, então é indispensável que você assista a esta aula. Ela está muito boa. Sem mais delongas, vamos até ela. Então, aqui nós temos uma fita de DNA. Nós sabemos que no núcleo de cada célula do nosso corpo, com exceção das células anucleadas, existem 46 pedaços de DNA dentro do núcleo. 46 pedaços de DNA dentro do núcleo. E eu vou pegar um desses 46 pedaços e vou mostrar como esse pedaço de DNA ele se transforma em cromossomo. Ou seja, como que o material genético se condensa lá na primeira fase da mitose, que a gente chama de prófase. Porque o professor normalmente divide a mitose em 4 fases. Ou alguns professores ainda dividem a mitose em 5 fases. Pois é, a primeira fase da mitose é chamada de prófase. E o aluno ele precisa dizer o que ocorre durante a prófase. Uma das coisas que ocorre durante a prófase, na verdade, uma das primeiras que ocorrem, é a condensação do DNA, do material genético, até que ele se transforme em um cromossomo. Então aqui nós temos uma das 46 fitas de DNA, certo? E vamos ver o que acontece com essa fita. Por que essa fita precisa se condensar? Se nós pegarmos as 46 fitas de DNA que nós temos em cada núcleo celular e juntássemos esses 46 pedacinhos de DNA, esticássemos ele, pessoal, acredite se quiser, iria medir 2 metros aproximadamente de comprimento. Mas como é que 2 metros aproximadamente de comprimento de DNA cabem no núcleo de uma célula? Já parou para pensar nisso? Pois é, se você tivesse um barbante de 2 metros de comprimento e quisesse diminuir o espaço que ele ocupa naquele ambiente, como é que você faria? Se você pensou em amarrar, em enrolar esse barbante de 2 metros em algum objeto, você pensou muito bem. E foi exatamente esse o mecanismo que a evolução encontrou para conseguir deixar todo esse material genético, toda essa molécula de DNA dentro do núcleo de uma célula. Nós sabemos que o nosso DNA, ele contém 3,2 bilhões de pares de base. 3,2 bilhões de pares de base. E nesses 3,2 bilhões de pares de base, contém 25 mil genes aproximadamente. Antes do projeto Genoma Humano, os cientistas apostavam que existiriam mais de 100 mil genes no DNA humano. E isso, na verdade, não foi comprovado. Na verdade, a gente possui 1/4 dessa expectativa que os cientistas possuíam. Pois é, eu não vou estender muito, para não fugir do tema, vamos continuar. Vamos ver como é que essa fita de DNA ela consegue ficar dentro de um núcleo. Observe que o DNA ele vai se enrolar em uma estrutura que a gente chama de núcleo de proteína histona ou núcleo de histona, como você observa aqui, ó. Núcleo de histona. Um núcleo de histona é formado por 8 proteínas histona. Aqui você observa uma proteína histona, 2 proteínas histona, 3, 4 proteínas histonas na região anterior do núcleo. Mas se você observar bem, existem 4 proteínas histonas lá atrás. 4 proteínas histonas na região posterior do núcleo de proteínas histona. Na verdade, são 8 proteínas histona que formam um núcleo de histonas. O DNA, ele vem aqui, ó, como você observa, e ele vai dar uma volta
sobre essas 4 proteínas histonas anteriores e vai dar outra volta nas 4 proteínas histonas posteriores, para depois passar adiante. Quando o DNA ele dá 2 voltas no núcleo de proteínas histona, nessa região aqui, ó, você observa que existe mais uma estrutura. Essa estrutura com a coloração um pouco diferenciada a gente chama de histona 1. Essa histona ela vai amarrar o DNA no núcleo de proteína histona, para que não se solte desse núcleo. E isso vai se repetindo. A gente vai chamar essa região que está aí marcada de nucleossomo. Então aqui a gente tem um nucleossomo, aqui a gente tem outro nucleossomo, um pouco mais à frente nós teremos outro nucleossomo, ok? Essa estrutura de vários nucleossomos nós chamamos de estrutura de colar de contas. Estrutura de colar de contas. Observe que isso se repete, ó. Histona 1 amarrando o DNA, pois ele dá 2 voltas no núcleo de histonas. Ok? Aqui dá pra gente ver bem. Cada conta do colar de contas corresponde a um nucleossomo. Observe que a gente tem vários nucleossomos. Essa estrutura aqui com vários nucleossomos é o que a gente chama de cromatina. Ou seja, a cromatina é nada mais do que DNA associado a proteínas histona. O anúcleos de proteínas histona mais a histona 1. Concorda comigo? Então, grave bem. Isso daqui é o que a gente chama de cromatina. Perfeito, professor. A cromatina, ela vai se condensar, tá? Os nucleossomos eles vão se associar, se organizar e vão dar origem à estrutura em bobina, que tem formato de solenoide. Se você não sabe o que é um solenoide, pesquise na internet, ok? Cada secção da estrutura em bobina conterá 6 nucleossomos, ok? Cada secção dessa que eu marquei contém 6 nucleossomos. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Então veja aí a estrutura em bobina em formato de solenoide. Essa estrutura em bobina, ela vai dar algumas voltas aqui, ó, como você observa, ao redor de uma estrutura proteica, um esqueleto proteico, que vai ser o esqueleto proteico do nosso cromossomo. Nós vamos já entender por que é o esqueleto proteico do nosso cromossomo. Veja que em algumas regiões a estrutura em bobina se liga quimicamente a esse esqueleto proteico. Ó. Nessas regiões aqui está ocorrendo essa ligação entre a estrutura em bobina e esse esqueleto proteico. Observe isso com mais detalhes. Ó. Se liga em várias regiões, tá? A ligação da estrutura em bobina no esqueleto proteico, que é este daqui, a gente chama em estrutura em caracol. Estrutura em caracol. Essa imagem perfeita mostra como é que esse esqueleto proteico ele vai se organizar, tá? Ele vai ficar em formato de mola, fazendo isso daqui, ó. Perfeito? E vai guardar a estrutura em bobina no interior dessa mola. Concorda comigo? Pois é, o material genético dessa forma ele vai ficar protegido por esse esqueleto proteico e vai ficar extremamente organizado. Professor, por que é que o DNA precisa estar tão organizado, tão bem condensado desta forma aí? Quando você vai dividir a célula, antes de iniciar a mitose, você tem que dividir o material genético, não é verdade? Então aqui,
Se aqui a gente tem uma fita de DNA, nós precisamos duplicar essa fita para transformar uma fita em duas, em que cada uma dessas fitas é a cópia idêntica da outra. Quando a gente vai tirar uma cópia dessa fita inicial de DNA, a gente precisa primeiro desenrolar todos esses níveis de organização até que a gente chegue no DNA ali esticado, um pouco menos condensado, para que possa haver essa duplicação. Se o material genético não estiver muito bem organizado, muito bem enrolado nessas proteínas histonas, na hora que você for desenrolar, vai enlinhar tudo, vai virar uma bagunça, e aí a cópia do material genético vai ser impossível. Concorda comigo? Por isso que precisa estar tudo organizadinho dessa forma. Então veja, o esqueleto proteico vai dar origem aos nossos cromossomos. Nós estudamos uma fita de DNA, mas existirão 46 fitas no núcleo das nossas células nucleadas. Ok? Ah, professor, agora eu estou entendendo por que a gente diz que na prófase há a condensação do material genético, a condensação do DNA ou a condensação da cromatina para dar origem aos cromossomos.